Será que estamos aptos a ouvir os ensinamentos de Jesus? Por que será que Jesus falava por parábolas? É o que vamos ver no capítulo de hoje de Ensinamentos de Jesus. Porque as informações muitas vezes vêm em uma frequência que recusamos, uma frequência de conteúdo, de realmente ensinamentos que nos libertam, mas que recusamos inconscientemente. Jesus explica isso na passagem de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 16, que fala expressamente o seguinte: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou sobre muitas parábolas, dizendo: Eis o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, ou onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, logo morreu. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. E cercando-se de muitos discípulos, os discípulos disseram a Jesus: Mestre, por que lhe falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é lhes dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem compreendam. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvirão de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Porque, para que não vejam o que os olhos, e ouçam o que os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O que Jesus queria dizer com essa parábola? Primeiro, ele contou antes disso a parábola da semente. Tudo que a gente semeia, de alguma forma, algumas coisas vão se perder pelo caminho. Mas aquele que busca semear o caminho certo, de alguma forma a semente vai cair em terra boa e vai germinar. Outro ponto. Muito do que ouvimos hoje coloca em risco a nossa verdade, coloca em risco conceitos, crenças, paradigmas, bloqueios emocionais que, de alguma forma, nos protegem, mas também está nos protegendo da vida, de uma nova compreensão. Muitas parábolas, de todas essas que já vimos até aqui e que vamos ver mais à frente, são parábolas, são ensinamentos de Jesus que nos trazem para um novo sentido, um olhar para dentro. Só que estamos acostumados a olhar para fora, e muitos desses ensinamentos colocam em risco a nossa visão sobre o mundo e principalmente sobre quem somos, que é a essência do autoconhecimento, descobrir que somos a imagem e semelhança do Criador, em essência, em espírito, e não apenas em forma, em corpo, mas que em nosso interior existe essa essência divina, existe essa compreensão, essa conexão que Jesus queria nos passar. A quem tem mais será dado, a quem tem conhecimento de quem realmente é, a quem tem conhecimento que precisamos deixar um pedaço de nós para trás, bloqueios, informações, crenças passadas por muitas outras pessoas que fizeram parte do nosso crescimento. Quando deixamos esse pedaço nosso para trás, conseguimos acessar uma vida nova. E por isso que muitas vezes recusamos um ensinamento que seria libertador. Nos machucamos com eles muitas vezes, porque não compreendemos, é uma mudança de paradigma muito grande. Olhar para dentro e trazer a responsabilidade de que eu posso e devo me transformar e que as situações não é preciso ser definidas sempre como boas ou ruins. Existe uma consciência em que eu posso decidir como essas situações, informações e como a minha realidade está definindo meu estado interior. Esse é o ensinamento de Jesus. Expandir a nossa consciência para essa compreensão. Por isso que ele falava por parábolas, porque ele sempre trazia uma reflexão. Para aqueles que compreendam a palavra, todos os ensinamentos trazem a libertação. Para aqueles que apenas a escutam e olham como
belas histórias, alguns conceitos morais, ensinamentos para a moralidade, muitas vezes deixamos perder pelo caminho ensinamentos que transformariam a nossa vida, transformariam o nosso agora, as nossas relações. Por isso que fazer esse quadro é fundamental, com a visão, com a perspectiva do autoconhecimento, da jornada realmente do filho pródigo de volta à casa do pai. Uma outra parábola que Jesus conta. E muitas outras que vamos ver por esse caminho. Por isso, fique atento a cada uma das parábolas, porque está sempre querendo nos dizer um segundo significado, ter uma nova reflexão. Se não refletirmos sobre o conhecimento, sobre as crenças, bloqueios que carregamos do passado, não reconhecemos o quanto temos de poder de transformar, de ver a vida de uma forma completamente nova. E sair desse condicionamento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e apenas levar grandes ensinamentos profundos como simples histórias. Vamos juntos no autoconhecimento.